Olá, olá pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma live da nossa super série de lives rumo à maturidade. O tema de hoje é paciência. Vamos falar um pouquinho a respeito desse negócio que todo mundo diz que queria ter, mas ninguém quer ter de verdade, né? Porque ninguém quer treinar para isso. Como vocês já sabem, vamos esperar o Instagram dignar-se a avisar a todos vós que estamos cá ao vivo, beleza? Nesse meio tempo vocês já sabem o que fazer. Manda essa live para o maior número de pessoas que vocês puderem no direct, no WhatsApp. Façam o papel de tia do Zap e saiam espalhando, tá certo? As notícias falsas do dia. Porque esse é o papel constitucional das tias do Zap, não é verdade? Espalhar fake news. Então, é isto, pessoal. Vamos esperar aqui um pouco. Vocês me perdoem as torcidas, tá certo? Que porventura ocorrerem durante essa live. O tema, né? Enquanto as caravanas vão se apresentando aí, caravana de Londrina, meu querido Paraná, me corrija se eu estiver errado, é Paraná, né? Londrina. Estive aí semana passada, talvez parte dessa minha pequena inconveniência respiratória tenha sido por conta do frio que eu peguei, fiquei transitando muito essa coisa do aeroporto. Você acorda 7 graus, aí o dia todo frio, evento à noite, não dorme direito, aí entra em aeroporto, sai do aeroporto, 27 graus, daí dentro do avião 15, aí, enfim, terminou dando um pouquinho errado. Pessoal aí, caravana de Campo Grande, Maceió, São Luís do Maranhão, BH, Farol, amanhã estarei em Belo Horizonte, amanhã estarei em BH. Inclusive, passei os 2 últimos dias deitado, né, só descansando para ver se eu me recuperava, porque amanhã já tem viagem, tá certo? Erechim, no Rio Grande do Sul, muitíssimo bem, muitíssimo bem. Vamos esperar a nossa indefectível Ana Raquel chegar aí com o tema da live de hoje, para nós fixarmos aí nos comentários, beleza? Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar de uma nota da maturidade. Vou tentar até ser breve, né, nesse vídeo aqui. Uma nota da maturidade chamada paciência. Eu sei que em alguns outros pontos eu já tratei desse assunto, tá certo? Mas isso é o tipo da coisa que não custa muito reforçar. Por que não custa muito reforçar? Perceba, existe uma gradação na conquista das virtudes, tá certo? Existe uma gradação na conquista das virtudes. Peraí, só um pontinho aqui. Estão dizendo que Ana Raquel já colocou o comentário e eu não vi, foi? Deixa eu voltar aqui o comentário. Meu Deus do céu. Será que eu estou disperso assim hoje? Não, ela não colocou não. Não que eu tenha visto. Cadê? Não colocou. Vocês estão me confundindo aí. Mas enfim. Como eu estava dizendo, me perdi agora. Sim, voltando, né? Isso não é algo que você deva passar despercebido, deixar passar despercebido essa questão da paciência. Peraí, tô cortando demais, tô meio confuso. Os remédios estão fazendo efeito. Vocês já tenham paciência comigo, eu já começo a exercitar a paciência de vocês. Ana disse que colocou 4 vezes. Ana, minha filha, coloque mais uma vez, eu não vi não, viu? Voltei aqui e não vi, por favor. Vou ficar prestando atenção, viu? Tenha paciência comigo. Tenha paciência comigo. Veja, estávamos na escala das buscas pelas virtudes, né? Então perceba, do momento em que a pessoa começa a melhorar, até o momento em que a pessoa adquire a sabedoria de verdade, você tem uma espécie de caminho. Não um caminho necessariamente temporal, que uma coisa vai acontecendo e a outra vai acontecendo em sequência. Não necessariamente assim, porque, por exemplo, você tem esses vários passos, né, no caminho da sabedoria, mas quando você toma uma decisão sábia, quer dizer que naquele momento, para aquele passo específico, naquela circunstância específica, você já percorreu todos os passos necessários, ainda que isso não seja uma constante na sua vida. Então, por exemplo, para exercer a virtude da sabedoria, você tem que ter a virtude da justiça. Então, se você tomou uma decisão sábia, essa decisão, por definição, teve que ser também justa. Embora você não possa, em todos os momentos, ser considerado o justo, ou seja,
A virtude da justiça não é uma constante na sua vida, mas naquele momento em que você tomou uma decisão sábia, a virtude da justiça estava ali. Ela era necessária porque se ela não estivesse, a decisão não teria como ter sido sábia. Percebe? Então veja, essa sequência, ela prevê, logo no iniciozinho da caminhada, o controle de dois apetites. De dois apetites que nós temos. O que é apetite? É o desejo. Quando você vai comer e você saúda a pessoa dizendo assim, bom apetite, o que é que você está querendo dizer? Está querendo dizer que você está desejando a ela que aquele gozo, aquele desejo que ela tem da comida seja satisfeito. Né? Que ela tenha aquele prazer e que aquele prazer seja satisfeito. Então, você bom apetite. Né? Quer dizer, que o seu desejo seja bem satisfeito. Então, essa inclinação, esse desejo que a gente chama de apetite, também existe essa figura, né, do apetite com relação aos desejos mais estruturantes da natureza humana. Certo? Mais estruturantes da natureza humana. Então, perceba. Quais são os efeitos mais estruturantes da natureza humana? Os fundamentos mesmo. A gente tem dois apetites básicos. A gente tem dois apetites básicos fundamentais. Um é o que se chama apetite concupiscível e outro é o que se chama apetite irascível. Mas, Pedro, que nome bacana, mas o que danado isso significa? Apetite concupiscível é aquele nosso conjunto de desejos que estão relacionados às coisas que nos trazem prazer imediato, prazer fácil, enfim, aquelas coisas que são prazerosas, os bens que nos darão alguma satisfação. E aí você tem uma gama gigantesca de bens nessa categoria. Né? E o apetite irascível é aquele ímpeto, digamos assim, aquele desejo que nos brota quando esse bem fácil, esse bem considerado fácil, ele é, ao mesmo tempo, impedido de ser alcançado. Então, quando existe um obstáculo, uma barreira entre mim e o bem que eu desejo, brota o chamado apetite irascível. Que pela própria estrutura do nome, vocês já podem perceber que tem relação com um negocinho chamado ira. Né? Então você tem o apetite irascível. Veja, esse apetite irascível ele não é necessariamente mau. Por quê? Esse desejo pelo bem árduo, pelo bem difícil, é o que faz com que a gente lute pelo que nós desejamos, quando a posse e a satisfação desse desejo se torna um problema para a gente. Porque ele não está acessível, ele não está fácil. Então, eu tenho que colocar meu apetite irascível em ação, por exemplo, quando eu preciso, sei lá, eu tenho uma reunião num lugar da cidade e eu vou ter que percorrer alguns quarteirões a pé. É num outro prédio a reunião. E eu estou um pouco atrasado para aquela reunião. Então eu tenho o desejo de chegar lá na hora. Mas aconteceu alguma coisa, eu não pude chegar. Veja, vai ser esse fogo, essa força interior, essa ira interior que vai me mover para alcançar aquele bem que ficou difícil, aquele bem que ficou árduo. Percebe? Isso é o apetite irascível. Veja, animais têm apetite concupiscível e animais também têm apetite irascível. Quando é que o apetite irascível brota num cão? Do mesmo jeito que brota na gente. Quando uma barreira é colocada entre ele e o objeto de desejo. E aí ele se move com ira. Esse objeto de desejo pode ser a tranquilidade, pode ser não ser perturbado, pode ser a comida, pode ser qualquer coisa. Né? Quando eu estou treinando, por exemplo, e preciso pegar um peso mais forte, ou então está no final, um peso maior, está no final de uma série, quando a musculatura já está mais pesada, então entra em ação ali o apetite irascível e você vê que até os movimentos são movimentos que nós poderíamos relacionar à raiva comum, né? A ira, você fala, a pessoa solta um gemido, uma expressão material daquela força que está fazendo, etc. Então perceba, tudo isso faz parte do apetite irascível, então ele é importantíssimo. O apetite irascível é importantíssimo. Não à toa, a Escritura diz que o reino dos céus é dos violentos. O que é que a Escritura está dizendo? Que é preciso uma dose de ira. Entendam isso que eu estou dizendo, tá certo? De ira. Para que você alcance o bem da salvação, que é difícil. Quer dizer, a salvação é um bem árduo. Não é um bem fácil, é difícil. Então você tem que ir com ímpeto ao negócio.
né? Você tem que ir com força com aquele negócio. É nesse sentido. Então veja, todos nós temos esse apetite irascível, tá certo? Assim como os animais. E todos nós temos esse apetite concupiscível, assim como os animais. O problema é que, em nós, tanto o apetite concupiscível quanto o apetite irascível estão desordenados por conta do pecado original, por conta do decaimento da natureza humana. Então, o que acontece? O nosso apetite irascível, ele não se ordena agora apenas a alcançar as coisas boas de verdade. Ele também vai ser utilizado para alcançar as coisas que a gente julga como boa, mas que na verdade é uma coisa ruim. Então, quando um criminoso ele vai lá e espanca alguém para pegar o celular, veja, entre ele e o dono do e entre ele e o bem que ele deseja, o celular, tem um obstáculo. Percebe? Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai eliminar aquele obstáculo. Porque ele acredita que ter a posse daquele celular é um bem imprescindível e ele não vai abandonar aquele bem. E mesmo que a posse daquele bem lhe pareça árdua, ele vai fazer de tudo para vencer o obstáculo e adquirir aquele bem. Quando nós, né, a gente às vezes fica assim naquele negócio, hoje eu não durmo enquanto eu não me arrepender, né? Então, aquele nosso ímpeto inteiro de fazer uma coisa errada é porque a nossa concepção de bem e de mal está desordenada por conta da queda. Então, nós amamos o mal nos parece um bem, e o apetite irascível vai se inclinar a realizar o mal. Simples assim. Né? Então, não é que a ira em si ela é ruim, é porque a nossa ira é desordenada. A nossa ira é desordenada, ou seja, esse fogo, esse desejo, esse ímpeto do nosso coração de alcançar alguma coisa está completamente desordenado, porque às vezes essa coisa que a gente quer alcançar é um mal. Então a gente sai fazendo mal atrás de mal para alcançar o mal, tá entendendo? Então você tem a desordem de querer o mal, e aí você sai fazendo um mal atrás do outro até chegar no mal que você queria. É isso que a gente faz o tempo todo, percebe? É isso que a gente faz o tempo todo. Então veja, se essas duas coisas são apetites fundamentais da natureza humana e eles estão desregulados, um com relação aos bens fáceis, outro com relação à ira, perceba um ponto, que na revelação cristã tem dois tipos de crimes que o Cristo não apenas não alivia do Antigo Testamento, como ele acrescenta um peso muito superior ao do Antigo Testamento, que são as questões relacionadas à sexualidade e as questões relacionadas à paciência. Né? Pegue o casamento, por exemplo. Ele diz, está dito aos antigos, não cometerás adultério. Está dito aos antigos que não cometerás adultério, porém eu te digo, se você olhar para uma mulher, você já adulterou com ela no seu coração. Quer dizer, a gravidade foi muitíssimo aumentada. Ou então foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e poderás odiar o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Ou seja, também foi ampliado o peso do negócio. Aí você me pergunta, por que muitas outras coisas do Antigo Testamento foram dados novos significados para baixo, digamos assim, né? Não é bem a expressão correta teologicamente, tá certo? Não é que eles foram diminuídos, né? Eles foram incorporados, é diferente, mas apenas para uma questão aqui de pedagogia mesmo, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Então, como algumas coisas do Antigo Testamento foram reguladas para baixo, e essas duas foram reguladas para cima, e muito mais para cima. Porque esses são dois pontos de estruturas básicas da natureza humana, e sem a regulação desses dois pontos, a gente não tem como caminhar no trânsito mais nenhuma virtude. Tá entendendo? Que é o apetite concupiscível e o apetite irascível. Veja, Nosso Senhor nos criou. Ele sabe do que é que a gente é feito. Ele sabia o que ele estava falando, e ele sabia o que era necessário. Entende? Por isso que o peso foi dado em cima desses dois aspectos aqui. O concupiscível e o irascível. Certo, Pedro, mas por que tu está falando tudo isso com relação à paciência? Porque é o seguinte, a paciência,
ela é a virtude que modera o irascível. Certo? Ela é a atitude que modera o irascível, porque a paciência não é a letargia. O paciente não é o paradão, o letárgico. O paciente ele também age, mas ele age de outra maneira. É como se na paciência a ira ela agisse moderada pela misericórdia. Entende? Na paciência a ira age moderada pela misericórdia. Então o que é que eu quero dizer? Veja, quando nós somos confrontados com os defeitos dos outros, via de regra, isso vai fazer com que a outra pessoa se torne um obstáculo entre a gente e o bem que a gente quer alcançar. Então, imagine um indivíduo que fala muito devagar. Ele tem uma cadência na fala que implica em pausas, às vezes mais longas, algumas pausas até mais breves, mais palavras com as sílabas quase escandidas. E ele fala assim, veja você, até para passar a mensagem mais urgente do mundo. Aquela mensagem que poderia ser passada em, sei lá, talvez uns 5, 6, 7, 8, 9, 10 segundos. Ele passa em 40, 45, 55, 58 segundos. Vocês já estão putos aí, né? Tô vendo aí nos comentários. Vocês já estão irritadíssimos só da imitação. Mas eu acho que eu deixei meu ponto provado. Então veja. Quando isso acontece, quando você está diante dessa pessoa, o que ocorreu? Ocorreu o seguinte. Você desejava o bem. Qual era o bem que você desejava? Era ser informado de maneira breve, sucinta, rápida, eficiente. Você desejava ser informado de um determinado modo. Ou seja, você tinha a expectativa que alguém agisse para com você de uma determinada maneira, que você julgasse que essa maneira fosse adequada. Mas essa maneira não ocorreu. A sua expectativa foi frustrada. Então foi colocado entre você e o bem que você desejava um obstáculo. O que é que acontece imediatamente? O cara começa a se irritar. O apetite irascível entra em ação. Entende? Às vezes isso é necessário. Numa situação mesmo de urgência, tem situações que se a pessoa perder 20, 30 segundos, você simplesmente não tem mais como agir. Né? Você está numa situação de guerra, por exemplo, você tem que passar informação muito rápida de onde o inimigo está, tem muitos tiros acontecendo, então assim, você vai ter que ser breve, vai ter que ser sucinto, você não pode... Então a outra pessoa que se ira com isso e lhe atiça a falar mais rápido, ela não está fazendo mal, pelo contrário, ali a ira dela está sendo muito bem modulada pela justiça, está tudo correto. Mas, se nós formos parar para pensar direitinho, na quase totalidade dos nossos eventos cotidianos, não é isso que ocorre. Entende? Não é isso que ocorre. Então, assim, não existe propriamente uma justificativa para o negócio. Né? E por que é que eu falei que a paciência é a ira moderada pela misericórdia? Porque é o seguinte, quando você percebe que o defeito do outro, ele é esse obstáculo colocado entre você e o bem que você deseja, e que esse obstáculo inevitavelmente vai levar à ira, quando você coloca a misericórdia nessa equação, você percebe que o fato do outro ter esse defeito
não o torna uma pessoa má, necessariamente. Não o torna uma pessoa perigosa, necessariamente. Não o torna uma pessoa insuportável em si mesma, necessariamente. E aí você começa a perceber que muitas daquelas coisas podem ser defeitos que ele nunca vai conseguir sanar, ou podem ser defeitos temporários. De todo modo, se a misericórdia for colocada nessa equação, você consegue ser paciente e sofrer aquela miséria do outro, ainda que desejando matá-lo, mas você consegue sofrer aquela miséria do outro. Da mesma maneira que um adulto consegue sofrer a miséria de uma criança. Por quê? Porque ele percebe a miséria da criança e na posição dele fica muito feio, enquanto adulto, se sentir ameaçado pela miséria de uma criança. Então, se a criança está o tempo todo importunando, se ela está o tempo todo falando, ele percebe que aquilo é dela. Talvez lhe falte um pouco a paciência em algum momento. Talvez, inclusive, ele use de uma certa ira para educá-la, o que é perfeitamente justificável, né? Para educá-la. Quer dizer, você usou a ira por misericórdia nesse caso também. Mas veja, é muito ridículo a um adulto se sentir insultado pela miséria infantil. Entende? É muito ridículo a um adulto ficar insultado pela miséria infantil, se sentir insultado por isso. Então o que é que acontece? Quando você vai se exercitar com os defeitos dos outros, não é para você estar fazendo força. Assim, eu não vou me irritar, eu não vou me irritar, eu não vou me irritar. Se você ficar fazendo isso, você vai se irritar. Entendeu? Você vai se irritar. É você pensar assim, eu não vou me irritar porque, meu Deus do céu, isso é um sintoma. Eu tenho vários outros sintomas que essa pessoa tem que suportar de mim também. Tem várias outras coisas na vida que eu ajo de maneira ridícula, que eu ajo de maneira inadequada, que eu ajo de maneira completamente imprópria. E aí você começa a olhar os defeitos do outro com paciência. Você começa a olhar os defeitos do outro com mais misericórdia. E as coisas começam a ficar até mais engraçadas. E aí vai acontecer isso. As coisas que lhe irritavam num nível muito profundo vão começar a ter uma certa graça. Claro, vai haver um limite em que a graça vai passar. E você vai ficar apenas com raiva mesmo. Tudo bem. Acontece. Agora, o ponto é manter no ideal de que a paciência é algo a ser desenvolvido e algo a ser buscado como quem busca um tesouro, entendeu? A gente fica procurando virtudes gigantescas, quando na verdade, se a gente não começar com a moderação da ira, se a gente não começar tentando ter paciência, cara, você não tem mais nada. Esqueça sabedoria, esqueça justiça. É impossível ser justo sem ser paciente. Mesmo a pessoa que aplicou a justiça imediatamente, ela teve um pequeno momento ali de paciência para poder lidar com o fato. Nem que seja de 1 segundo, de 1 milissegundo, não importa. Isso depende também muito de reação e de treino, né? Mas não importa. Ela teve. Nem que seja em outros momentos da vida para treiná-la a reagir adequadamente àquela situação. Tá entendendo? Isso vai acontecer. Vai acontecer toda vez? Não, meu querido, não vai acontecer toda vez. Tenha calma, né? Mas tem que estar... O que eu sempre estou querendo falar aqui para vocês é o seguinte. É importante, ainda que o cara não consiga realizar imediatamente, mas ter aquilo como ideal. Entendeu? Então tem que estar de algum modo, no seu campo, assim, no seu horizonte de consciência, como ideal. Entende? Como ideal. Isso tem que ficar. Em alguma medida, de alguma maneira. Percebe? Então vê só como é peso, né? A pessoa fica... É muito curioso, sobretudo nesse mundo assim, aqui dessa bolha instagrâmica, do pessoal, tem um pessoal mais religioso, né? Às vezes o pessoal vem me falar, eu escutei esses dias na caixinha assim, o pessoal, Pedro, eu escutei isso mesmo, viu? De verdade.
O cara escreveu assim: Pedro, eu queria ter o dom de cura, como os apóstolos, e sair curando as pessoas. Meu filho, tu quer ter o dom de cura, mas tu consegue não ficar irritado quando o feijão tá salgado? Tu consegue não ficar com raiva quando bate o dedo mindinho na quina? Tu consegue não ficar com raiva quando o cachorro caga o teu sofá todinho? Então, meu querido, você tá querendo curar os outros, mas não tá conseguindo suportar um feijão salgado, um arroz queimado. Cara, faz o menos, bicho. Faz o menos, entendeu? A galera quer aspirando a dons celestiais extraordinários, quando não está treinado na paciência. Não existe isso. Aliás, se você olhar a mística presente na escritura inteira, você vai ver que a paciência é um ponto em que em nenhum momento da mística cristã ela é colocada como acessório. Você pega o próprio Moisés, a escritura deixa claro, Moisés era o homem mais paciente da terra. E olha, a gente está falando de um cara que viu um egípcio maltratando um hebreu e foi lá e matou o egípcio. Então perceba a transformação de Moisés. Moisés matou, fugiu do Egito porque assassinou um cara. Tá entendendo? Esse cara, algumas décadas depois, ele é tido assim, o homem mais paciente da terra. Foi o mesmo cara que desceu, depois de passar 40 dias com Deus, ele desceu do Monte Sinai com as pedras da lei, e quando viu o pessoal adorando o bezerro de ouro, ele quebrou as pedras da lei. Não é assim que ele botou do lado, entendeu? Ele quebrou as pedras da lei que Deus tinha escrito. E ele é tido como o homem mais paciente da terra, naquele momento. Você vê a história do justo Jó. Você vê a história, a profecia de Isaías 53 do servo sofredor, vai ser o Cristo, né, que não abriu a boca como uma ovelha conduzida ao matadouro. A própria narrativa do Evangelho, você pega lá Eclesiastes, meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, prepara a tua alma para a provação. Veja, em todo o arco inteiro da história, a paciência está presente. Então, assim, eu estou tentando nessas séries de lives aqui deixar isso claro, porque às vezes a gente perde de vista, entendeu? O cara quer, sei lá, quer curar-se de depressão, de síndrome do pânico, e tá ótimo querer curar-se disso, tem que querer mesmo. Só que a cura de todas essas inclinações, ou né, se tiver uma natureza fisiológica, ou de todas essas coisas pontuais que lhe causaram instabilidade emocional, instabilidade psicológica, elas têm uma raiz espiritual, percebe? Obviamente. Tem uma raiz física também, porque a gente é corpo e alma. Então, obviamente, você vai ter que tratar as duas coisas. Mas não tem como você começar a desenvolver um trabalho nesse sentido sem você conhecer-se minimamente e conhecer a estrutura básica do que você é feito. Então, a busca pela paciência é a busca pela sanidade no final das contas. Entendeu? A busca pela paciência é a busca pelo equilíbrio no final das contas. Sempre dizendo que paciência não é a aceitação de tudo, de todo jeito e a qualquer preço. Paciência não é covardia, paciência não é inação, paciência não é letargia. Ninguém está falando desse ponto, a gente está falando da paciência verdadeira. A paciência verdadeira, que é outra coisa. Porque não tem nada que seja mais útil para maquiar a mentira do que a verdade, né? Então você fica maquiando desvios de caráter com virtudes. O cara é letárgico? Não, eu sou paciente. O cara é covarde? Não, eu sou paciente. Não, não é isso. Tem outra coisa. Certo? É outro nome que tem que dar, não é paciência. Pode estar camuflando de paciência. Você pode estar camuflando negócio de paciência, mas não é paciência propriamente. Então, é isto, veja. É perceber esse ponto, sabe? É olhar o defeito do outro, como o próprio título da live diz, né? Exercitar a paciência com os defeitos dos outros. É olhar os defeitos dos outros com essa nota de misericórdia e perceber como você se ira diante do defeito alheio e lidar com isso da maneira mais virtuosa possível. Que é exatamente sendo paciente, nesse sentido de paciência que eu estou falando. Não no sentido deturpado, né? Nesse sentido de paciência. E aí, quando nós colocamos isso na mesa e a gente começa a analisar muitos aspectos da nossa vida a partir desses conceitos,
a gente vê como falta muito, 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 muito para a gente ser considerado alguém minimamente estável. Eu estou dizendo assim, não é para ser considerado alguém virtuoso, né? Não é para ser considerado alguém santo, não, eu estou sendo mais modesto, assim, para ser considerado minimamente equilibrado, tá entendendo? Minimamente equilibrado. Quando o cara olha isso, meu Deus do céu, falta muito pra gente, né? Então, se falta muito, é preciso começar a caminhar o mais cedo possível, porque se a distância é longa, meu filho, quanto mais tempo eu fico parado, mais tempo eu fico parado, né? Essa é a regra da vida. Quanto mais eu não faço, mais eu não faço. Quanto mais eu demoro, mais eu demoro, né? Quanto mais eu fico parado, mais eu fico parado. Então, se eu tenho uma distância muito grande a percorrer, quanto mais cedo eu saio, mais cedo eu saio. Mais rápido eu chego, tá entendendo? Então, é isso, pessoal. Vamos lembrar desse ponto e tentar refazer, assim, trazer à memória alguns episódios, algumas falas, alguns problemas, talvez situações que estejam acontecendo hoje. Quer dizer, eu tenho aqui algumas centenas de pessoas me vendo aqui ao vivo, mas isso vai ficar aí no Instagram, vai ficar no YouTube, sei lá, um Spotify da vida. Talvez daqui a 2, 3 anos alguém está escutando ou assistindo essa live e vai estar lidando com uma situação que acabou de acontecer. Acabou de acontecer, você se deparou com esse áudio, esse vídeo. Veja, se isso acontecer daqui a 2, 3, 5 mil anos, vai estar válido do mesmo jeito. Tá entendendo? Vai estar válido do mesmo jeito, porque aqui nós não estamos tratando de uma reflexão acerca de um estado passageiro, de uma circunstância passageira. Nós estamos falando de uma estrutura básica da natureza humana, que não vai mudar. De Adão até o último homem, o homem será homem. Entendeu? De Adão até a última criatura a viver debaixo do sol, todos serão humanos. Então essa estrutura básica da natureza humana é imutável. Qualquer que seja o tempo que você escuta esse negócio, os princípios estão válidos do mesmo jeito. Entendeu? Os princípios estão válidos do mesmo jeito. Então, pessoal, é isto. Vocês já sabem o que fazer, né? Mandem essa live para todo mundo que vocês conhecerem, tá certo? Para todo mundo que vocês conhecerem. Para grupos de família. Grupo de família é que é bom, né? Porque aí vai ter um pessoal que vai agradecer e mandar mensagem de bom dia. Vai ter o pessoal que vai xingar achando que é indireta. Vai ser uma maravilha. Vai ser uma coisa magnífica, né? Vamos trazer a discórdia à família, ao mesmo tempo que traz ali a concórdia entre os primos. É tudo aquele balaio abrasileirado de gatos, né? Mas, enfim, mandem para os grupos, mandem para os directs. Se você está escutando aí no YouTube, comente, compartilhe, beleza? Então, é isto. Muitíssimo obrigado a todos vós. Beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!